Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre partes e competência na execução. Seja execução de título judicial, seja execução de título extrajudicial. Lembrando que aqui vocês encontram as minhas redes sociais, o meu site, os meus canais, mas vocês já sabem. Se vocês clicarem nesse botãozinho aqui, vocês estarão inscritos, ativem as notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo no canal. Começando então, falando de partes na execução, falando do sujeito ativo. Quem que é o exequente? E por óbvio, o credor, ele pode executar o seu crédito. O credor é o exequente por excelência, mas os seus sucessores também podem ou iniciar ou prosseguir na execução. Lembrando que, isso é uma coisa muito importante, para a troca do exequente não há necessidade de anuência da parte contrária, porque a parte contrária é o executado. E o que o executado quer? Ele quer se ver livre da dívida. Se essa dívida está em execução, a quitação, quando acontecer o pagamento, seja coercitivamente, seja voluntariamente, a quitação vai ser dada nos próprios autos. Então ele não precisa se preocupar se ele vai pagar para A ou para B, uma vez que ele vai pagar ali na execução. Porque ao pagar na execução, o magistrado permite que levante este pagamento àquele que tem o direito e a quitação vai ser dada no próprio processo. Tá? Por isso, para a troca do exequente, não há necessidade de anuência do executado. Por isso, o credor ou os sucessores podem prosseguir na execução. Nós temos aqui o cessionário e o subrogado. Se você pegar a expressão sucessor e dividir em sucessor causa-mortis e sucessor inter vivos, os cessionários e os subrogados, eles são sucessores inter vivos. Ah, Antônio, então existe uma redundância? De fato, existe uma redundância aqui. Cria problema? Claro que não tem problema nenhum. Mas, nós de fato, se nós formos analisar a expressão sucessores e considerar os sucessores inter vivos, nós teremos que cessionários e subrogados são sucessores inter vivos. E estariam, nessa medida, em redundância aqui. Mas isso não gera problema nenhum. Também é possível que o Ministério Público figure como exequente. Você sabe, o Ministério Público atua ou como parte ou como fiscal da lei, como custos legis, e quando o Ministério Público atuar como parte, ele pode executar. Ele não pode defender, em regra, raríssimas exceções pelo sistema, mas em regra, ele não pode atuar defendendo os interesses de uma pessoa específica. Ele vai atuar defendendo os interesses da coletividade na ação civil pública. E lá, na ação civil pública, que ele vai ser exequente, que ele vai figurar como exequente. Ok? Então esses são os exequentes, os que podem figurar no polo ativo da execução. Vejamos agora quem é o polo passivo, quem é o executado. E, por óbvio, o devedor. Né? Quem é devedor? É o polo passivo no título. É o polo passivo do título. É aquele que no título executivo figura como devedor. Nós sabemos, tem os outros vídeos aqui no canal, você encontra lá títulos executivos judiciais e extra. Os títulos executivos judiciais, eles decorreram de um procedimento. Quem não figurou neste procedimento, não figura no título executivo e não pode ser sujeito passivo da execução. A súmula 268 do STJ, ela fala isso do fiador do contrato de locação. Né? Aquele fiador que não figurou na ação de despejo não pode figurar na execução. Mas essa regra se aplica a qualquer situação de fiador.
O fiador que não participou de um título executivo judicial, da formação do processo de conhecimento que levou à construção desse título executivo judicial, esse fiador não pode participar dessa execução. Ok? Claro, o fiador, ele pode ser fiador de um contrato que por si só caracteriza um título executivo extrajudicial. Aí ele pode ser executado, sofrer um processo de execução porque o título executivo extrajudicial se basta. Agora, se esse fiador foi fiador num contrato, numa situação jurídica, que demande um processo de conhecimento, e esse fiador não participou do processo de conhecimento, ele não pode ser executado quando essa sentença for executada. Porque aí nós temos uma completa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ele não participou do processo de conhecimento, ele não participou da formação dessa sentença, ele não influenciou. E por isso ele não pode ser executado. Ok? Então, o devedor, por óbvio, aquele que está no título, e os sucessores, inter vivos ou causa mortis. O sucessor inter vivos, aquele que assumiu a dívida, aquele que quer figurar no lugar do devedor, para que ele venha para o processo, para que ele passe a figurar na execução, é necessária a anuência do exequente. Ok? Vocês estudam lá em Direito das Obrigações a transmissão das obrigações, né? Cessão de crédito e assunção de débito, assunção de dívida. Aquele que assume a dívida, se ele assume uma dívida que ainda não foi ajuizada, para ele assumir a dívida é necessária a anuência do credor. Agora, se essa dívida já está em execução, também. E agora a anuência não do credor, mas do exequente. Então, para que o assuntor, para aquele que assume uma dívida, ingresse no processo, liberando o executado anterior, o exequente precisa concordar. Mas isso vai acontecer na sucessão inter vivos. Porque na sucessão causa mortis, aquela decorrente do falecimento, não faz sentido exigir a anuência do exequente. Porque se o executado faleceu, automaticamente as execuções são redirecionadas para aqueles herdeiros que aceitaram a herança. Você sabe muito bem que a herança ela pode ser recusada pelo herdeiro. Então, aquele que aceitou a herança, ele passa a figurar automaticamente no polo passivo da execução, sem a necessidade de anuência do exequente. Calma, vocês sabem que o limite pelo qual pode ser esse herdeiro executado é o limite das forças da herança. Ele não vai ficar com uma dívida maior do que o patrimônio que ele recebeu, do que os bens que ele recebeu, na verdade, porque patrimônio é a soma do ativo e do passivo. Mas continuando aí, o devedor pode, os sucessores podem e os responsáveis também podem, né? E aí, para falar de responsável, eu lembro a vocês aquela dicotomia lá do direito das obrigações, né? Quando nós falamos de responsabilidade, estudamos lá direito das obrigações, nós sabemos que eu tenho o devedor, eu tenho lá o credor, eu também tenho o credor e o responsável, né? Aqueles que têm responsabilidade sem ter dívida. Então, nós temos os responsáveis contratuais, exemplo, o fiador. O fiador, ele contratualmente se responsabiliza por uma dívida que não é dele. Nós temos o avalista. Ele também pode figurar no polo passivo da execução. E nós temos os responsáveis legais. Por exemplo, aquelas pessoas do artigo 135 do Código Tributário Nacional. Então, só para dar um exemplo, né, o Código Tributário
ele estabelece que algumas pessoas respondem pelos tributos naquelas circunstâncias descritas no dispositivo. Tá? E aí, então, ele não é devedor, ele não figura no título executivo, mas ele vai poder figurar no polo passivo da execução. Também poderá figurar no polo passivo da execução o sujeito da desconsideração da personalidade jurídica. Okay? Esse sujeito da desconsideração da personalidade jurídica, ele não era parte do processo e agora ele também figurará como executado, claro, preenchidos os requisitos lá do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Contudo, lembrem-se, o sucessor inter vivos, aquele que assumiu a dívida, ele só pode ingressar na execução com a anuência do exequente e responsáveis, por exemplo, fiador ou responsável legal, nas hipóteses lá do artigo 932 do Código Civil. Então, responsáveis que não participaram do processo de conhecimento não podem ser executados na hora da execução do título executivo. Então, se você é credor de alguma circunstância, de algum devedor que tenha um fiador, se você quiser, se esse documento perfaz os requisitos para título extrajudicial, você pode entrar com execução direto contra o fiador também. Mas, se esse documento não perfaz os requisitos de título extrajudicial e você precise utilizar um processo de conhecimento, já entra com o processo de conhecimento contra o fiador também, porque senão você não vai poder executar o fiador depois. Ok? Continuando aí, ainda a respeito das partes, o litisconsórcio é permitido na execução. Então, se você tiver uma situação em que vários são os credores, eles podem figurar como exequentes. Vários são os devedores, eles podem figurar como executados. Então, o litisconsórcio é bastante tranquila a possibilidade na execução. No que diz respeito à intervenção de terceiros, nós temos aquelas específicas da parte geral e temos algumas aqui na execução. Aqui, nesse slide, estou mostrando para vocês aquelas da parte geral do Código de Processo Civil. Se vocês perceberem, denunciação da lide e chamamento ao processo, elas são modalidades de intervenção que buscam uma sentença diferente. Elas buscam um resultado diferente no processo de conhecimento. E por esse motivo, são proibidas na execução. Porque a execução não busca uma decisão de mérito, a execução só busca executar, fazer cumprir. Por esse motivo, então, denunciação da lide e chamamento ao processo são vedadas. São modalidades de intervenção de terceiros vedadas na execução. O mesmo não se diga para as demais hipóteses. Antônio, quais são as demais hipóteses que eu não lembro? Então vamos lembrar lá. Nós temos o incidente de desconsideração da personalidade. Esse é óbvio que cabe aqui na execução. Nós temos a assistência e nós temos o amicus curiae. Ok? Claro que a assistência e o amicus curiae são de pouca utilidade, mas não é proibido. O incidente de desconsideração, muita utilidade na execução, justamente para você conseguir redirecionar a execução para alguém numa hipótese de desconsideração. Tá? Contudo, não são proibidas as figuras do amicus curiae e do assistente na execução de título extrajudicial. Porém, nós temos também as hipóteses específicas de execução. E aqui eu não vou discutir com vocês se elas são ou não são permitidas, porque, obviamente, se eu já estou dizendo que elas são específicas da execução, ela é porque elas cabem na execução.
Então, quem não é parte na execução, um filho, por exemplo, do executado, que queira salvar a casa que o pai mora, ele pode adjudicar essa casa. Tá? Então vamos imaginar lá, meu pai está sendo processado, penhoraram a casa dele, e assim, pai, não vou deixar você ir para a rua, então eu vou adjudicar a casa, ela vai passar a ser minha e você continua morando lá. Então eu entro no processo e adjudico, compro a casa, deposito o dinheiro nos autos. Isso é possível. Tá? A gente vai ver os procedimentos de execução, de adjudicação, quando a gente for estudar lá a transferência patrimonial, lá na execução. Tá? Mas é uma hipótese que um terceiro ingressa no processo e pratica atos processuais. Também, quando você tem lá um devedor e vários credores, e você imagina que um desses credores processou e obteve o leilão. Mas vamos imaginar que esses outros credores, por algum motivo, tenham preferência no dinheiro oriundo deste leilão. Eles vão ingressar no processo para concorrer pelo dinheiro, porque eles vão defender que eles têm preferência pelo produto da arrematação, pelo dinheiro que foi obtido com o leilão. Também, o concurso de credores aí, no caso da execução, é uma coisa que a gente vai estudar num outro momento. Mas é possível que uma pessoa tenha vários credores, né? Um devedor, vários credores em vários contratos diferentes. Tá? E aí, então, um desses credores está executando, consegue penhorar um bem, leiloar esse bem, e aí os outros credores ficam sabendo. Aí eles vão para aquele processo porque eles têm preferência, eles têm direito de receber antes daquele próprio credor que executou. As hipóteses, cenas do próximo capítulo, a gente vai ver em outro vídeo. Tá? Mas basicamente eu já te adianto o seguinte, é mais forte quem tem a penhora, quem penhorou primeiro. Mas detalhes disso lá no vídeo que trata da alienação. Ok? Então aí nós temos outra modalidade de intervenção de terceiros específica da execução. Porque aqueles outros credores, eles vêm para esse processo aqui, não para influenciar nada, não, eles vêm para sustentar o direito deles de receber antes, mas eles vão ingressar nesse processo aqui. Ok? Então aí nós vimos a situação subjetiva da execução. Quem são as partes neste processo? Vejamos agora, então, aonde que vai tramitar essa execução. Vejamos, então, a competência para este processo. A competência na execução, ela vai ser diferente em se tratando de título judicial e título extrajudicial. Começando pelo judicial. Basicamente, se você tem causas de competência originária do tribunal, né, a demanda tramitou, ela teve o seu primeiro grau de jurisdição no tribunal, então é lá, no tribunal, que a execução vai acontecer, sem nenhuma dúvida. Poucas são as hipóteses de competência originária dos tribunais. Na grande maioria dos casos, nós temos juízo de primeira instância. Então, se numa vara tramitou o processo, ainda que o processo tenha chegado até o Supremo Tribunal Federal, quando ele transita em julgado, ele volta para a vara para ser executado. Mas uma coisa que pode acontecer é, processo tramitou na cidade A, processo de conhecimento. E nesse ínterim as partes mudaram, foram morar em lugares diferentes. O processo tramitou na vara, foi até o tribunal, voltou, e agora vai ter a execução da sentença. Só que nenhum dos dois mora mais no local onde tramitou o processo. Tá? E aí o que aconteceu? O código fala que o exequente ele tem opções. Ou o atual domicílio do executado, ou onde estão os bens sujeitos à execução, ou o local onde deve ser satisfeita a obrigação. Então, se o local onde tramita o processo e o domicílio do executado ou o local dos bens é outro, o exequente pode mudar. Ele pode requerer o envio dos autos para este outro local, para um juízo neste outro local,
e neste outro local será procedido o cumprimento da sentença, ok? Porém, lembrem-se, é uma opção do exequente, mas não para levar para o seu domicílio do executado atual, se for diferente de onde tramitou o processo. De onde estão os bens, se é diferente de onde tramitou o processo. Ou do local onde deve ser executada a obrigação, se for diferente de onde tramitou o processo. Agora, quando se tratar de sentença penal condenatória, sentença arbitral, estrangeira ou acórdão do Tribunal Marítimo, o juízo cível competente. E Antônio, como assim o juízo cível competente? Eu vou analisar lá as regras de competência. As regras de competência, aquelas mesmas que a gente estuda em teoria geral do processo, né? Então, esse juízo cível competente, leia-se, aquele que seria competente para o processo de conhecimento. A gente analisa as regras gerais para o estabelecimento da competência. Só chama a sua atenção que se for sentença estrangeira, né, nós temos aí a Justiça Federal. Artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Okay? Prosseguindo, vejamos agora título executivo extrajudicial. Aonde que tramita o processo de execução? Bom, primeira regra, domicílio do executado. Vejam que é muito parecido, né? Domicílio do réu, lá para a ação de conhecimento, domicílio do executado, quando você vai ajuizar um processo de execução. Se teve foro de eleição, é no foro de eleição. Ou também é possível ajuizar a execução no local onde os bens estão, aqueles bens que serão atingidos pela execução. Se o executado tem mais de um domicílio, olha só, qualquer deles. Percebam, até aqui, aqui nós estamos falando de título extrajudicial, não é? Processo de execução, que você vai começar do zero já na execução. As regras são iguais ao ajuizamento de uma ação de conhecimento, né? Lembra, domicílio do réu, foro de eleição, aqui é a mesma coisa, tá? Então, continuando aí, mais de um domicílio, qualquer deles. Se o executado, domicílio incerto ou desconhecido, é onde ele for encontrado ou no foro do domicílio do exequente. De novo, a mesma coisa que o Código de Processo Civil estabelece para o ajuizamento de uma demanda de conhecimento. Continuando aí, se você tem mais de um devedor, claro, em locais diferentes, no foro de qualquer um dos devedores. Mesma regra do processo de conhecimento. Ok? Se você tem lá um local onde foi praticado o ato ou em que ocorreu o fato, esse será o local da execução, mesmo que nesse local não mais resida o executado. De novo, aqui a gente tem aquela mesma situação da indenização, né? Na ação de indenização, por exemplo, por acidente de veículo. Pode ser o local do acidente ou o local do próprio exequente, ainda que não mais resida o executado. Okay? Então aqui é um teminha leve, tranquilo, partes e competência para a execução. Porque se você entendeu bem a questão das partes e da competência lá na teoria geral do processo, quando a gente estuda isso para o processo de conhecimento, aqui na execução fica bastante fácil. Ok? Bons estudos, um abraço e até o próximo vídeo.